E aí, moçadinha, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área. E na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, que é a função composta, certo? Vamos verificar aqui algumas atividades e também analisarmos como podemos utilizar a função composta na resolução desse exercício, tá bom? Primeira questão aqui diz o seguinte, olha só. Sejam f de x igual a 3x menos 2 e g de x igual a 4x mais 1. Determine g de f de x. Gente, a primeira função que aparece aqui à esquerda é a função que manda. Então, já que primeiro aqui é a função g, eu vou colocar aqui a função g, que é 4x mais 1, certo? Só que a questão quer a g da f, ou seja, é a função f dentro da função g. Logo, onde tiver x aqui fora, após a igualdade, a gente vai colocar f de x, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, g de f de x igual a 4 vezes a f de x mais 1. E de acordo com a questão, reparem, a função f vale 3x menos 2. Como é mais de um valor, mais de um elemento, eu vou colocá-lo entre parênteses, tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai resolver aqui, ó, a distribuição multiplicativa. Bacana? Então vai ficar o seguinte, ó, g de f de x é igual a 4 vezes 3, 12x, menos 4 vezes 2, 8, e esse mais 1 que está aqui fora deverá ser repetido. E aí, para finalizarmos aqui a nossa questão, gente, basta a gente resolver a soma entre os semelhantes. Aqui nesse caso, menos 8 mais 1. E menos 8 mais 1, sabemos que vale menos 7. Portanto, a função g da f de x é igual a 12x menos 7. Belezinha, pessoal? Ok. Vamos aqui a mais uma questão, olha só. Dada a função f igual a x ao quadrado mais 1, determine aqui o valor de f de 2. Então, repare que aqui nesse caso, eu tenho que ir de dentro para fora, tá certo? Então, é como se fosse saindo da função, tá? Então, olha lá. Eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Primeiramente, eu tenho que calcular o f de 2. Se eu quero calcular o f de 2, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4. 4 somado com 1, pelo menos aqui em Manaus, vale 5. Então, já sei que o f de 2 é 5. Como agora eu quero o f de 2, é como se eu quisesse calcular, então, o f de 5, tá? Então, de novo, ó, repare que a função aqui ainda é a mesma, que no caso é x ao quadrado mais 1. E agora eu vou calcular o f de 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 1, onde, aqui nesse caso, primeiro a gente resolve a potência, né? Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vale 25. Logo, 25 mais 1, temos como resultado igual a 26, que é a resposta da nossa questão. Beleza, galera? Então, reparem que é bem bacana o trabalho com a função composta, beleza? Vamos aqui a mais uma questão, olha só. Agora é diferente. Ele te dá a composta, te dá uma das funções e pede que a gente calcule a outra função. Então, repare. Dadas as funções f de x igual a 2x menos 1 e f da g de x igual a 6x mais 11. Olha só. Então, eu vou começar aqui com f de x igual a 2x menos 1. Só que eu tenho a f da g de x, que é igual a 2 vezes g de x menos 1, certo? Só que esse 2 vezes g de x menos 1, eu já sei que o resultado dela é 6x mais 11, que é o que a questão me informou aqui. Como a questão pede que a gente determine a função g, então eu vou resolver a equação, que aqui aparece, isolando o g de x. Então, olha lá. Então, eu tenho 2 vezes g de x igual a 6x mais 11 mais 1, né? Que esse 1 que é negativo passará positivo.
Então a gente vai ter 2 vezes g de x igual a 6x mais 12. Como eu quero a função g, pessoal, esse 2 que o acompanha passará automaticamente dividindo, tá? E aí a função g de x é igual a quem? 6x dividido por 2 é igual a 3x mais 12 dividido por 2, que é igual a 6. Portanto, a nossa função g, que é o que a questão quer saber, vale 3x mais 6. Beleza? Vamos aqui a mais um exemplo, pessoal. Olha lá. Dadas as funções f de x igual a 2x mais a e g de x igual a 3x menos 1, determine o valor de a para que se tenha f bola g de x igual a g bola f. Ou seja, pessoal, aqui nesse caso, eu vou fazer a composta da f com g e a g com a f e depois resolver a equação. Então, primeiramente, eu tenho que f de x é igual a 2x mais a. Como eu quero f bola g, é a mesma coisa que f de x, que vai ficar 2 vezes g de x mais a. E aí nós teremos, 2 vezes a função g, que é 3x menos 1 somado com a, certo? E aqui nos parênteses a gente resolve a distribuição multiplicativa. Então, 2 vezes 3, 6x, menos 2 vezes 1, 2, mais a. Então, essa é a composta de f bola g. Vamos agora achar a segunda parte, que é a g bola f. Então, a função g de x é igual a 3x menos 1. Bacana? Como eu quero a g da f de x, então a gente vai ter 3 vezes f de x menos 1. Então, a função g bola f é igual a 3 vezes 2x mais a, né? Menos 1. O que resolvendo... Opa, deixa eu só colocar aqui para cima, tá? O que resolvendo essa multiplicação, nós vamos ter então que g de f de x é igual a 6x mais 3a menos 1, tá? Então, esse é o resultado da g bola f. E aí, pessoal, olha lá, a questão pede que a gente determine o valor de a de modo que esses dois resultados sejam iguais. Então, eu vou ter, vamos colocar aqui, eu vou ter aqui 6x menos 2 mais a igual a 6x mais 3a menos 1, tá ok? Como a questão pede o valor de a, automaticamente é esse a que vai ficar isolado no primeiro membro. Então, eu vou ter aqui a menos 3a, que eu puxei do segundo, certo? Igual a 6x menos 1 menos 6x mais 2. Ou seja, esse 6x e esse menos 2, ambos passarão ao segundo membro, trocando seus sinais. Então, vai ficar a menos 3a menos 2a igual a 6x menos 6x, cancela. 2 menos 1 é igual a 1. Como eu quero achar o valor de a, pessoal, esse menos 2 passará dividindo. Então, o valor de a é igual a menos 1 sobre 2, ou menos meio. Com isso, a gente finaliza a nossa questão, tá bom? E também a gente finaliza aqui com essa questão a nossa aula de resolução de exercícios de função composta. Se você gostou da aula, dê um curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Valeu, galerinha. Até a próxima.